Graça, paz de Yeshua HaMashiach, Rei dos Judeus, Rei dos Gentios e Rei de todos aqueles que amam sua manifestação e esperam por sua vinda. Hoje vamos fazer um vídeo muito importante, muito especial, pois vamos responder uma pergunta de uma querida inscrita, a Inês. Tá bom? A Inês sempre está participando aí do canal, assiste todos os vídeos, sempre comenta, e ela me fez uma pergunta. Então, com muito carinho, eu estou respondendo para você, tá, Inês? Este vídeo, uma resposta que ele possa servir para você e para as outras pessoas no canal, né, que gosta de acompanhar os estudos, de como que é importante o perdão. Você me fez a pergunta: explica a passagem perdoar 70 vezes 7. Tá bom? Então, como eu prometi, né? Eu vou também responder sobre as 7 vacas, tá bom? Em uma outra ocasião, as 7 vacas do sonho de José, do Egito. Hoje vamos falar um pouco sobre o texto, né, de Mateus. Então, já agradeço, tá bom, Inês? A sua participação assídua no canal, sempre está acompanhando, sempre está comentando. Isso realmente edifica, né? Saber que os estudos, eles estão sendo úteis para a edificação da fé de muitas pessoas. Isso realmente me alegra e me faz ter vontade de continuar a compartilhar meus estudos com vocês. Graça e paz do nosso Senhor Yeshua. Vamos lá. Hoje vamos estar falando sobre o perdão. A pergunta que a Inês fez é baseada no texto de Mateus, capítulo de número 18, verso 21. Estou aqui com a Bíblia Linguagem de hoje. Também vamos usar a Bíblia LXX, que é a Septuaginta grega, e também vamos usar a versão Tischendorf do grego para nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é baseada neste texto. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Então, a pergunta da nossa inscrita Inês é relacionada à resposta que Jesus deu para Pedro. Jesus disse: Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Pelo que eu entendi, qual que pode ser a dúvida da Inês, né? E de muitas pessoas. Porque muitas Bíblias usam não 77 vezes, mas usa 70 vezes 7. Vamos ver isso? Se nós clicarmos aqui e vermos as comparações bíblicas, então vamos ver, olha. Aqui fala 77 vezes, aqui fala 70 vezes 7, 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 70 vezes 7. Aqui fala 70 vezes 7, mas tem um asterisco que vai explicar essa expressão um pouquinho, né?
70 vezes 7, 70 vezes 7. Então, perceba que a grande maioria das versões portuguesas usa 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá um total de 490, sendo que a maioria das Bíblias está falando isso. E algumas Bíblias, como nós estávamos vendo aqui, ó, na Bíblia Linguagem de Hoje, usa 77 vezes, que é 77, que não é igual a 490. Então, aparentemente, há contradição nas versões bíblicas. E não sei se esse é o ponto, mas parece que a Inês, né, está querendo saber se o correto é usar essa expressão 77 vezes ou 70 vezes 7. Essa expressão 77 vezes ou a expressão 70 vezes 7. Lembrando que 70 vezes 7 seria 490 vezes e essa expressão seria 77. Bom, pode até ser que não seja a dúvida dela, mas eu vou explicar isso, porque realmente muitas pessoas se perguntam sobre essa questão, não é mesmo? Qual versão está correta, né? Vamos ver aqui, olha, que existem outras versões também. Outras versões bíblicas que também usam. Vamos aqui. Aqui, ó. 77 vezes. Aqui até escreveu em números, né? 77 vezes. Ok? Existe outras versões também, né? Mas veja que não é unanimidade, na grande maioria, né? Vamos dizer assim, que usa essa expressão, né? A grande maioria usa 70 vezes 7, beleza? Então, qual que é o correto? Está usando. Essa parte vai ser um pouquinho mais técnica, tá? Então, vamos tá falando um pouquinho. Para entendermos, talvez, isto, né? Devemos ver um detalhe que a Bíblia usa com relação a isso. Se nós pegarmos a Bíblia em Gênesis, capítulo 4, verso 23 e 24, aqui nós vamos ver uma passagem bíblica falando a respeito de um descendente, né, de Adão, chamado Lameque, que ele matou uma pessoa. E visto que Caim tinha matado uma pessoa e ele tinha pedido para Deus, né, para Deus não deixar as pessoas vingar-se, né, dele. Primeiro vamos ver aqui o contexto aqui, olha, no verso, para vocês entenderem, verso 15. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortos 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Essa versão aqui está um pouco diferente, né? Vamos pegar uma outra aqui. Às vezes, a linguagem de hoje ela tem esses problemas.
que não chega a ser um problema, né? Então Jeová disse: por esta causa, quem matar Caim terá de sofrer vingança 7 vezes. Então Caim, por ele ter matado uma pessoa, né, que era seu irmão, ele ficou preocupado se fosse vingado, né, da morte de seu irmão. Deus garantiu para ele que não, que se alguém fizesse isso, deveria ser vingado 7 vezes. Já que no verso 24, 23 e 24, acontece que Lameque, né, ele também matou um homem. E olha só o que está escrito. Por conseguinte, Lameque compôs essas palavras para suas esposas Ada e Zilá. Ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, dai ouvido às minhas declarações. Matei um homem por contundir-me, sim, um jovem, por dar-me uma pancada. Então, teve um jovem, né, que deu uma pancada em Lameque, Lameque acabou matando ele. Aí ele falou assim, ó, se Caim há de ser vingado 7 vezes, então Lameque 70 vezes 7. Ok? Vamos ver como que outras Bíblias vertem esse trecho. 77 vezes 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. A outra aqui já fala 77 vezes. 77 vezes. 77 vezes. 77 vezes. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Tá vendo que não há, gente, um consenso com relação a essa expressão. É 77 vezes ou é 70 vezes 7? Ou é 77 vezes? Entende aonde eu estou querendo chegar? As Bíblias acabam que, se você for analisar, elas acabam se contradizendo às vezes, né? Porque a gente viu que a grande maioria delas sempre colocou na passagem do Novo Testamento que era 70 vezes 7, certo? Só que aqui, né? Se você for pegar essa Bíblia aqui, olha, aqui está 70 vezes 7, então ela está coerente com a parte de Gênesis com a parte de Mateus. Agora vamos pegar uma aqui que está falando, vamos supor, essa aqui, olha, 77 vezes, ok? Aqui, ó. Mas acabou que foi para uma Bíblia aqui que eu não queria que fosse aqui. Queria que fosse aqui. Tem que voltar lá. Aqui, ó. Aqui tá falando, né? 77 vezes. Mas se nós formos em Mateus, o que está escrito aqui? 70 vezes 7. Deu para entender onde que eu estou querendo chegar? No Velho Testamento, ela usa uma expressão e no Novo Testamento usa outra expressão. Mas você pode falar, mas Velho Testamento é hebraico e o Novo Testamento é grego. Tudo bem. Mas vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Saiu que não era para ter saído, né? Vamos voltar naquela versão grega, né? Estávamos
Shandorf. Shandorf, Greek New Testament. Edit. Mateus, né? 18. 21. Ok. Isso mesmo. Mateus 18, 21. Vamos ver se este. Isto. Mateus, né? Estamos aqui então na Bíblia grega, tá? A versão tá aqui, ó. Textos Receptus, né? Estávamos usando essa versão aqui, vamos voltar para ela. De Schindorf, em grego. E aí, nós estamos usando aqui essa versão do Novo Testamento de Mateus 18, 22. E aqui nós estamos em Gênesis, capítulo 4, 23. O que diz Gênesis 4, 23? Né? Como nós já vimos aqui, vamos... Vamos mais rápido que esse aqui, né? 4:24, aliás. Aqui, ó. Essa expressão, tá? Ó, será 77 vezes. Ok? Será 77 vezes. Então, o que é a Septuaginta grega? A Septuaginta grega é a versão grega do texto hebraico, né? E olha só essa expressão que aparece aqui. Em Gênesis, né? A gente se lê em grego Ebdomekontaski. É difícil, né? O grego é mais difícil, né? Ebdomekontaski. Tem literalmente, né? A transliteração seria assim, ó. H, E, B, D, O, M, M, E, K, O, N, T, A, K e S. Olha o tamanho dessa palavra, pessoal. É difícil de até pronunciar, né? Para nós que somos brasileiros, né? É difícil a gente pronunciar. Mas o interessante disso aqui, pessoal, não é a pronúncia. É essa expressão se repetir exatamente aqui em Mateus 18, 22. Tá vendo? Até o hepta, que é o 7, né? Ela se repete. Então, os judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles usaram essa expressão aqui. E depois, né, Jesus Cristo, ao falar com Pedro, ele usa exatamente a mesma expressão. Veja que coisa interessante. Então, essa aqui é uma expressão idiomática. Não tem como a gente cravar, não tem como nós cravarmos se é 77 vezes ou se é 70 vezes 7. Entendeu? Porque é uma expressão idiomática. Não tem como a gente
cravar, entendeu? Por isso que as Bíblias têm essas divergências aqui, ó. Uma usa 70 vezes 7. Tá vendo aqui, olha? Essa Bíblia aqui, no Velho Testamento, ela usou 77 vezes. Mas, no grego, ela já usou 70 vezes 7. Ok? Então não tem como. Claro que aqui no hebraico tá 77. No hebraico é 77, né? Se formos ver. Olha aqui, ó. Aqui tá, né, a expressão. E aqui tá o número strong. Vamos ler aqui, ó. Aqui, ó. 70 vezes 7. Ok? Só que aqui tá o quê? 77 vezes 77. Mas aqui tá 70 vezes 7, que é 490. O significado dessa expressão do grego. Agora vamos pegar aqui uma Bíblia hebraica para vocês verem. Então, ó, 77. 77. Em hebraico, né? A expressão em hebraico tá 77. A expressão que foi traduzida para a Septuaginta grega, ela pode ser traduzida também por 70 vezes 7. Então isso acaba gerando uma confusão na cabeça das pessoas, né? É 77 ou 70 vezes 7? A resposta é que não tem como nós afirmarmos qual está correta. Por quê? Porque existem essas duas possibilidades aí ambíguas, né? Então tem Bíblias que vão traduzir por 77 e vai ter Bíblias que vão traduzir por 70 vezes 7. Deu para entender a parte técnica disso aqui? Que não tem como nós cravarmos se é 77 ou se é 70 vezes 7? Pelo menos no hebraico é 77. Aqui em Gênesis, tá? Bereshit. Só que se você pegar a Septuaginta do Gênesis, vai estar falando que é 70 vezes 7. E se você for pegar no Novo Testamento, também vai estar falando que é 70 vezes 7. Por fim, é 77, 70 vezes 7? Ou não dá para nós sabermos exatamente? O ponto é, o número em si, talvez ele não seja importante. O que importa mesmo é a capacidade que nós temos que ter de perdoar as pessoas várias vezes necessário. Eu penso sobre esse texto mais ou menos isso aqui, ó. Digitei errado aqui. Eu penso isso aqui, ó. Pedro pergunta para Jesus se era 7. Jesus, ele responde para ele que bota 7 nisso. Entende? Isso pode ser 77 ou pode ser 490. Indiferente. Se for 77 ou 700, ó. 70 vezes 7, 490, pessoal, perdão. Indiferente se for 790 ou 77, todos os dois é muito maior do que 7.
Para quem achava que deveria perdoar 7 vezes, foi surpreendido com essas possibilidades. Sem dúvida, o ponto aqui não é o número, mas sim a capacidade que nós temos que perdoar as pessoas. Entendeu? Da onde que surgiu esse contexto? Veja só um comentarista bíblico, Beckley, comentários de Beckley. Ele fala sobre o assunto. Olha só. É muito que devemos o fato de que Pedro não tivesse freio na língua. Uma outra vez, Pedro soltava a fala e sua impetuosidade extraía ensinos imortais da boca de Jesus. Nessa oportunidade, Pedro pensava que era muito generoso e agia bem. Então, olha só, Pedro, ele achava que era muito generoso e agia bem porque ele estava falando para Jesus que ao mesmo tempo que ele pergunta, ele responde. Quantas vezes devo perguntar? Devo perdoar, meu irmão? 7 vezes? Então ele já pergunta e já responde. E aparentemente, como o Buckley está descrevendo, ele se achava generoso, né? Por quê? Perguntou a Jesus quantas vezes devia perdoar o seu irmão e logo respondeu a sua própria pergunta, sugerindo que devia perdoar 7 vezes. Pedro tinha suas razões para fazer esta afirmação. Então Pedro não tirou isso aí da cabeça do nada, né? Os rabinos ensinavam que um homem deve perdoar 3 vezes seu irmão. O rabino Joseph Ben Hanani dizia: aquele que roga a seu vizinho que o perdoe não deve fazê-lo mais de 3 vezes. O rabino Joseph Ben Yehuda dizia: se alguém cometer uma ofensa uma vez, perdoa-no. Se cometer uma ofensa pela segunda vez, perdoa-no. Se cometer uma ofensa pela terceira vez, perdoa-no. Se a cometer pela quarta vez, veja bem, não o perdoam. Encontravam a prova bíblica da correção desta medida em Amós. Nos primeiros capítulos de Amós, se estabelece uma série de condenação para diferentes nações, por 3 transgressões e por 4. Vamos ver esse texto? Até deixei separado aqui. Acabou que a Bíblia não salvou, né? Vamos ver. Tá aqui. Olha essas palavras. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4. Olha só. Não sustarei o castigo. Veja bem. Então, de acordo com esse texto aqui, eles entendiam, os rabinos entendiam que Deus, ele perdoou até 3 transgressões. Mas na quarta transgressão, ele não pôde mais perdoar. E aí ele deu o castigo. Né? Amós, capítulo 2, verso 6. Isso aqui é a Bíblia Ara, ok? Então essa é a base bíblica que os rabinos tinham, né? Disto se deduziu que o perdão de Deus se estende a 3 ofensas e que se aproxima do pecador com algum castigo na quarta. Ou seja, até 3 vezes Deus perdoava. Na quarta vez ele castigava. Eles entenderam isso baseado nesses textos aqui de Amós. Vocês depois podem conferir. Amós 1, 3, verso 6, verso 9, verso 11, verso 13, capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 4. Diz basicamente a mesma coisa repetidamente. Se, no caso, né, eles entenderam assim, ó,
não se podia pensar que um homem fosse mais piedoso que Deus, de maneira que se limitava ao perdão a 3 ofensas. Então, isso aqui é um ensino muito difundido, né, entre os judeus, os rabinos, né, daquela época. Eles entendiam que a gente não devia perdoar muitas vezes, né, as pessoas, apenas 3, e na quarta vez já não haveria ter o perdão. Só que Pedro, ele estava pensando que ele estava sendo muito generoso. Ele aplicou as 3 vezes dos rabinos, né? E multiplicou por 2 vezes e adicionou ainda mais uma possibilidade de perdão. Então, de 3, ele somou mais 3 e somou ainda mais uma, dando 7 vezes. Por isso que ele estava achando que estava sendo muito generoso em falar para Jesus, né, que a gente deveria perdoar 7 vezes. Pedro esperava receber uma felicitação, ou seja, um elogio, né? Como se Jesus Cristo falasse: muito bem, Pedro, você está correto. Não é 3 vezes que temos que perdoar, mas 7 vezes. Mas a resposta de Jesus é que o cristão deve perdoar 70 vezes 7, de acordo com Barclay, né? Ou também 77 vezes, como já vimos que também não é errado falarmos assim. De fato, não há limite para o perdão. Exatamente este é o ponto, né? De fato, não há limite para o perdão. Vamos aqui, ó, depois de nós termos estudado, né, por que acontece essa diferenciação entre as traduções, queria dizer que não é errado, tá? Você falar 77 vezes e nem muito menos é errado falar 70 vezes 7. Isso é uma expressão idiomática, não tem como nós cravarmos, né, de acordo com os estudiosos, né? Por isso que existem essas divergências na Bíblia. Algumas Bíblias vão verter 70 vezes 7, outras vão verter 77. Nenhuma das duas está errada, beleza? Nenhuma das duas está errada. E o ponto em questão aqui, olha, vamos lá. Mateus 18, 21. Vamos ler de novo. Então Pedro aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, não, não é só 7 vezes, não. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa versão, ela optou assim, né? Aí, o que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, Inês, é o que Jesus Cristo explica depois. Nós não vamos ler essa ilustração inteira porque ela é grande, mas vamos resumir aqui. Um rei, ele começou a ajustar contas com as pessoas. Então, ele encontrou uma pessoa que lhe devia 10 mil talentos. Vamos passar aqui para a versão linguagem de hoje, que aqui dá até o valor em dólar, né? Olha que interessante. Na letra N aqui, ó. Aqui, ó. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas logo no começo. Trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Aqui não falou, né? Qual que é a versão que eu vi hoje mais cedo ao fazer o estudo que falava até o valor correto? Bom, vamos continuar, né? Senão a gente vai perder tempo. O importante aqui é que era muito dinheiro, viu? Milhões de moedas de prata. Aqui usou assim, né? Eu vi uma outra que fala em dólar hoje. Não lembro qual a versão mais. Depois eu posso até postar nos comentários. Mas o empregado não tinha o dinheiro para pagar, né, a dívida. Então, o que ele fez? Ele implorou para o rei, ajoelhou-se diante dele e pediu paciência e perdão.
O rei ele teve piedade, né? Teve pena e ele esqueceu, perdoou a dívida. O empregado saiu e encontrou, né, alguém que lhe devia 100 moedas de prata. Olha só, ele devia milhões de moedas de prata e esse aqui devia 100 moedas de prata. 100 para milhões é muita coisa, né? É a mesma coisa que a gente está falando aqui, olha, de 7 para 77 para 490, né? Um valor risório para para valores altíssimos, né? Valores altos, né? 490 é muito mais alto ainda, né? Vamos dizer assim. Então, ele quis ensinar Pedro com aquela pergunta, né? Primeiro ele explicou a Pedro, não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7 ou 77 vezes, ou seja, um valor muito mais alto. E depois ele explica exatamente para ele entender o sentido com essa ilustração. Então, esse homem que devia apenas 100 moedas de prata, ele não tinha condição de pagar. Só que o que ele fez? De vez de ele perdoar aquela pessoa que devia só 100 para ele, e ele devia milhões para o rei, ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o companheiro dele se ajoelhou e pediu paciência, pediu clemência, igualzinho ele fez com o rei, né? Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro, né, que o devia 100 moedinhas, em cadeia até que pagasse a dívida. Aí as pessoas ficaram contristadas, né, com aquela situação e foi falar com o patrão, com o rei. Aí o patrão ele chamou o rei, né, chamou esse empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Olha só a lição de moral aqui. O que Jesus Cristo está ensinando? O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: Olha, este é o ponto da ilustração dos 77 ou dos 490. É isso o que o meu Pai, que está nos céus, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, se você quer saber se é 77 ou se é 490, não importa o que você quer saber com relação a isso. O que você precisa saber é simples. A ilustração de Jesus está falando sobre perdão, capacidade de perdão, generoso. Porque se nós analisarmos, né, o que devemos para Deus é comparado a milhões. E às vezes o que as pessoas em nossa volta faz a nós é comparado àquelas 100 moedas de prata. E aí a gente erra e erra e erra contra Deus várias e várias e várias vezes, e Deus sempre nos perdoa. Mas quando às vezes um nosso irmão ele comete uma pequena falha contra nós, a gente quer levar ele às últimas consequências. A gente para de conversar, a gente corta vínculos, a gente acaba com amizades, a gente acaba com, com vínculos de união que Deus ele não gostaria que fosse assim, né, que acontecesse. E Jesus Cristo falou que exatamente da mesma forma o Pai vai nos tratar. Se nós não tivermos capacidade de perdoar uns aos outros, exercer o perdão, né, não importa se vai ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 77 vezes, 490 vezes. O ponto aqui não é a quantidade de que você vai perdoar, mas que você vai perdoar sinceramente seu irmão, o quanto ele precisar de perdão. Ser cristão é saber perdoar. Jesus, ele perdoou seus discípulos. Na noite em que ele ia morrer, a grande maioria deles fugiram. Outros o rejeitou publicamente, como o apóstolo Pedro. Foi necessário Jesus Cristo exercer o perdão, mesmo sem os apóstolos pedirem o perdão. Nós não encontramos nenhuma passagem no Novo Testamento, nas Escrituras,
em que um apóstolo chega perante Jesus e pede perdão para ele porque o negou e correram, né? E ficaram com medo, né? Fugiram. Nenhum deles pediu perdão para Jesus. E Jesus Cristo perdoou. Então, se nós também queremos imitar a Jesus, seguir seus passos, devemos entender que o nosso coração deve sempre perdoar as pessoas pelos seus erros. Não devemos guardar ressentimento, guardar mágoa das pessoas, porque não é isso que Deus quer de nós. E uma coisa importante, né? A mágoa, né? A palavra mágoa significa má água, ou seja, água parada, né? A água parada, ela fica fedenda, né? Ela fica podre. Se você deixar a água parada muito tempo em um lugar, ela fede. Então, o que que isso quer nos ensinar, né? Quando nós temos um sentimento ruim com relação a uma pessoa, quanto mais a gente deixar aquele sentimento parado dentro da gente, mais a gente vai envenenar a nossa alma, né? Então, a ideia é deixar que os sentimentos vão embora, né? Às vezes a gente fica chateado sim com as pessoas porque somos imperfeitos. Mas a gente perdoa, a gente esquece, né? A gente deixa para lá e a gente vai convivendo com as pessoas. Para terminar aqui essas palavras, gostaríamos de ler aqui rapidamente, né? Uma passagem aqui na Bíblia, né? Vamos ver aqui em Mateus, né? Estava em Mateus capítulo 18, versículo 21, né? E agora vamos ver uma demonstração do apóstolo, né? Paulo, em Colossenses 3. Isso aqui é para nós, tá, pessoal? Paulo, ele aplica o que Jesus falou, aconselhando a congregação em Colossenses 3:13. Diz assim, ó: Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, o apóstolo aqui, ele fala exatamente o que Jesus Cristo está falando, né? Da mesma forma que Deus e Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar as pessoas, né? Senão, não temos como esperar, né, de Deus o perdão, né? A Bíblia fala que aquele que não perdoar, né, não será perdoado pelo Pai. Que esta resposta, não sei se consegui atingir o nível de questionamento da Inês, né? E depois você pode me perguntar, aí tá, Inês, se é isso mesmo que você queria saber, que nosso Senhor Jesus, né, Yeshua, Hamashiach, e o seu Pai maravilhoso e eterno possa iluminar sua vida, seu coração, para que você sempre exerça o perdão em sua vida.